Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao Visão Macro, aquele papo semanal que a gente tem para falar dos indicadores da economia. A Fernanda Manceno está aqui com a gente para falar sobre os principais destaques. Bom, Fernanda, essa semana a gente tem aí vários destaques, né? Muitos indicadores, a semana está lotada. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Vamos lá, Paula, bom dia. Na última sexta-feira, dia 6, a gente teve aí a divulgação do payroll, né, de abril. Indicou que os Estados Unidos aí criaram 428 mil novas vagas de trabalho fora do setor agrícola. E a taxa de desemprego se manteve em 3,6%, o menor patamar em 2 anos, né? Como a economia dos Estados Unidos é a mais importante do mundo, ela influencia as demais economias, principalmente aí dos países emergentes, né? Só que essa baixa taxa, né, de desemprego, ela é ótima para os norte-americanos, mas ela também meio que indica aí que a economia está super aquecida e pode aí influenciar, tem aí um temor pela alta da inflação e uma maior aí taxa de juros aí mais agressiva, né? Conta pra gente aí o que esses números do payroll indicam lá nos Estados Unidos e como ele influencia aqui os investimentos aqui no Brasil. Isso, Paula. Então a gente observa que o mercado de trabalho americano, ele tem mostrado uma recuperação consistente, tá? Depois aí desse período da pandemia, né? Então agora com essa reabertura o mercado ainda continua ali empregando. Então hoje os dados do payroll mostram que já chegou numa taxa de 3,6%. Se a gente pegar a taxa de desemprego no pré-pandemia, em fevereiro de 2020, a taxa de desemprego estava em 3,5%. Então a gente observa uma dinâmica, uma recuperação do mercado de trabalho muito rápida. E como você bem colocou, o mercado de trabalho mais aquecido, tá? E isso acaba assim influenciando a inflação. Por quê? Hoje a gente já está chegando nesse nível que na economia a gente chama de pleno emprego, tá? E na hora que a gente começa a observar isso, a gente começa a ver ali que os salários começam a ser renegociados e isso acaba impactando os custos das empresas. O custo da empresa é maior, o que ela vai fazer? Ela vai repassar esses preços para o consumidor e aí a gente tem essa preocupação com a inflação. Tá? Então, quando a gente está falando assim, poxa, mas é mercado de trabalho nos Estados Unidos, o que tem a ver? Esses dados vão impactar diretamente na condução da política monetária do Banco Central americano. Tá? Então, a gente já começou a observar esse aumento de juros. Na semana passada a gente viu que o Banco Central começou a aumentar em maior magnitude e mesmo assim os mercados ainda estão preocupados, por quê? Se o mercado de trabalho está aquecido, a gente tem aí uma tendência de inflação maior ou mais persistente, né, ao longo do tempo. Legal, e puxando aí por esse gancho aí da inflação mesmo. Na semana passada o BC dos Estados Unidos aumentou aí em 50 pontos base, né, a inflação lá. E agora, na verdade, as atenções realmente se voltam para esses novos dados. E na quarta-feira agora, dia 11, sai o índice dos preços do consumidor, né? Você pode detalhar um pouquinho mais aí o cenário para a inflação nos Estados Unidos e como pode influenciar aqui? Vamos lá, Paula. A gente tem um cenário hoje internacional, tá? Que tem ali os problemas nas cadeias de produção, que acabam impactando em custos também para os produtores. Tá? E nós temos também essa alta de preços também das commodities, dada que a oferta hoje está mais restrita. Então, é um problema mundial que nós temos e acaba afetando, claro, todas as economias. Então, ainda para a economia americana, eu acredito que a gente ainda vai observar dados ali pressionados de inflação para combustíveis, que é o que a gente já vinha observando. Tá? Então, assim, para o investidor, o que vai ser importante ele pegar ali alguns dados que provavelmente vão ser divulgados? Vai estar ali, por exemplo, o núcleo de inflação, e esse núcleo, ele acaba excluindo itens que a gente fala que são itens mais voláteis. Então, alimentação e combustíveis, né? Que entra ali a energia, tá? Então, se o núcleo, ele não vier pressionado, ou ele vier abaixo do que o mercado hoje espera, é positivo, tá? Porque assim, não tem a perspectiva de mais altas de juro ou de altas de juros de maior magnitude. Os juros vão continuar subindo. Hoje a questão é se começa a subir em 75 bases ou mesmo em 100 nas próximas, né? Então o mercado ele vai estar monitorando isso, né? A gente brinca assim, vai estar ali com uma lupa monitorando isso para ver se essa inflação está pressionada ou não. Então para esse dado eu ainda acredito que a gente vai ver uma pressão mais ali relacionada a preços de combustíveis, né? Então a gente pode ver sim que o núcleo ele não vai estar tão pressionado ainda, porque
é uma inflação ainda isolada, né, em alguns itens ali isolados. Tá, joia. E aí, já falando em inflação, vamos puxar aqui para o Brasil, né? O IPCA de abril também sai agora na próxima quarta-feira, dia 11 também. E vale lembrar, né, que a prévia do mês passado bateu aí 1,73%, a maior taxa desse período, né, em 27 anos, né? Muitos analistas preveem aí que agora ela vai bater o pico em 2022. O que você acha aí com a sua análise aí sobre o IPCA agora de abril? Bom, Paula, a gente observa então o IPCA 15, ele pegou ali até os dados ali mais ou menos até o dia 14 mais ou menos de abril. E tiveram dois fatos na segunda quinzena de abril que esse IPCA não pegou. O primeiro, que a gente vê que é a entrada da bandeira verde da tarifa de energia elétrica, tá? Que a gente já vê uma pressão aí de desinflação, tá? Em relação ao indicador. E um outro fato é que a gente vê que um arrefecimento nos preços dos combustíveis, né? Mais precisamente quando a gente está falando da commodity, né? Nesse período. Então, são dois fatos que podem trazer a inflação um pouco mais para baixo, tá? Em comparação, aí quando a gente pega março. Vai ter inflação ainda? Vai, tá? Mas a gente já pode começar a observar essa desinflação, tá? Agora em abril. Né? Então, assim, eu acredito que a inflação ainda vem pressionada, né? Os núcleos, né? Mais uma vez, assim como a gente vê os núcleos lá da inflação americana, que também é importante, porque dita os próximos passos do Banco Central. Então, eu acredito que ainda vai estar em patamares elevados, mas a gente pode observar, sim, uma queda, né? Então, assim, eu acredito que esses dados, né, a gente está esperando aí já em torno de 0,95 para a inflação, é uma inflação alta, sim, né? Mas a gente tem que ver o quanto que a gente pode observar as expectativas agora, tá, para o mês de maio, né? Então, assim, a gente ainda tem que monitorar se o preço da commodity, principalmente do petróleo, ele continua estável. Mas se ele continuar estável, claro, a gente não tem mais pressões, tá? E isso vai estar, enfim, também vai mexer o mercado, aqui principalmente na quarta-feira, porque a gente teve a decisão da política monetária e alguns já falam, então essa próxima alta aí de menor magnitude não vai ser suficiente, vai ser, tá? Então esses dados vão mostrar isso pra gente. Eu acredito que também vem pressionado os combustíveis, tá? Nessa primeira quinzena foi bem alto, né? Então acredito que vem pressionado. A alimentação pode vir um pouco também. E o nosso IPCA aqui, a nossa inflação, a gente tem um peso muito grande quando a gente está falando de alimentação e também preços de combustíveis. Então, assim, não tem muita escapatória. Não tem para onde fugir, né? A gente ainda vai ver uma inflação pressionada. A questão é, existe ainda uma tendência inflacionária? Eu acredito que não. Eu realmente acredito também que a inflação está ali fazendo o seu pico, né? E a gente começa esse processo de desinflação e acaba impactando, claro, na decisão de juros nas próximas reuniões. Maravilha. Obrigada, Fernanda, mais uma vez aí por estar aí essa semana com a gente. Bom, investidores, espero aí que a gente tenha esclarecido algumas questões aí para as decisões de investimentos nessa semana. A gente se vê semana que vem. Até lá!